Muito boa tarde a todos. Aos que estão presentes, aos que estão eventualmente a assistir-nos no Instagram, ou que irão assistir-nos. Hoje temos connosco o Pedro Calapês. Agradeço imensamente, desde já, esta visita hoje, durante toda a tarde, o almoço, enfim, para conhecer o trabalho dos artistas que estão agora, que estiveram alguns e que estão presentemente a residir aqui na Rama. É como prazer. Para nós é que foi, e penso que para os artistas também, perceberem também o teu olhar e o feedback que pudeste dar sobre o trabalho. Portanto, muito obrigada por teres acedido ao nosso convite. Eu vou começar só por fazer uma primeira introdução aqui. Enfim, Pedro Calapês não precisa de apresentações, certamente, é amplamente conhecido e reconhecido, mas eu vou só contextualizar assim muito brevemente e depois passamos à nossa conversa. Então, Pedro Calapês nasceu em Lisboa em 1953, cidade onde vive e trabalha. Iniciou a sua carreira expositiva com a participação em coletivas ainda nos anos 70 e realiza a sua primeira exposição individual em 82. Em 81 tu já tinhas feito umas primeiras colaborações com a Ana Leon, que já não eram propriamente exposições coletivas, não é? Embora fosse uma double. Sim, mas a primeira exposição individual foi que é uma dupla exposição. Portanto, há uma exposição que fazemos a dois de diferença, que é o azul vermelho, e há uma exposição de desenhos, que são os meus desenhos e os desenhos da Ana na Sociedade Nacional de Belas Artes. Isso em 82 ou 81? Em 82. Okay. Somos duas em 82. Ok. Realizou até à data inúmeras exposições individuais e institucionais em contexto nacional e internacional. Participou na Bienal de Veneza em 1986, na Bienal de São Paulo em 87 e em 91, bem como em inúmeras exposições coletivas também em contexto internacional e nacional. O seu trabalho está amplamente representado em coleções institucionais e privadas. Tem desenvolvido interessantes projetos de arte pública e encomenda para espaços de caráter institucional, social, educacional, religioso, urbanístico, e foi alvo ao longo de toda a sua carreira já da atribuição de variadíssimos prémios que reconheceram a singularidade a singularidade e a consistência da sua obra. Eu não sei se queres corrigir alguma coisa que eu tenha dito que não corresponda. Eu queria para já começar porque percebi na tua biografia, naquilo que estudei agora recentemente para poder preparar esta conversa, percebi que tu tens um passado como fotógrafo. Verdade. E que terá sido por aí a tua primeira aproximação a esta questão da prática artística, de alguma forma. Portanto, eu queria perceber como é que tu fazes a transição da fotografia, se é que foi assim. A transição da fotografia para a pintura. Tenho uma pequena história nova. A história nova aconteceu. Eu, de facto, os desenhos que fazia em criança eram infantis. Não conseguia fazer lá a pomba do Picasso com 9 anos ou muita criatividade. E, portanto, fazia umas pequenas coisas, mas geralmente eram umas lutas entre cowboys e índios, uma coisa muito fora do normal nos tempos que correm, não é? Já ninguém brinca aos cowboys e aos índios. Mas é muito engraçado que numa série de desenhos que são os desenhos contínuos, que são de 1998, penso eu, foram apresentados só em 2007. São os desenhos a giz sobre um quadro preto. E eu lembro, na altura, estava a fazer uma visita comentada é uma exposição que está no Museu Nadir Afonso, que é uma organização de Serralves, que está em Chaves, e lembrei-me realmente que eu, quando era miúdo, na instrução primária, fazia imensos desenhos no quadro preto, como temos aqui os
desenhos a lápis, giz de cor, e aqui não é uma placa como aqui, era uma placa verdósia, e fazia esses desenhos que eram muito apreciados, mas eu não tenho ideia dessa apreciação. Portanto, consegui andar um bocadinho mais para trás nas minhas referências, nos inícios artísticos. Depois fiz muitas outras coisas. Foste estudar engenharia, não é? E depois fui estudar engenharia. E já fazia fotografia quando estava no liceu, com uns aparelhos fotográficos do tio meu, e aprendia que a parte de revelar, que era uma situação muito interessante, curiosa, como química e como ver aparecer a imagem, no papel branco aparecer uma imagem que nós fizemos. E portanto, nessa altura, quando entrei para o técnico... E eram fotografias de quê? Nessa altura? Nessa altura fotografava colegas do liceu e portanto isto era o antigo 6º e 7º ano, que corresponde ao 11º e 12º ano, e eram coisas do liceu, passeios que se faziam. Ainda tenho alguns desses negativos. Ou seja, eram registros dos acontecimentos. Registros de camaradagem das aulas. Quando entrei para o técnico tinha um grupo de fotografia interessante, e havia colegas que faziam fotografia e que me desafiaram, e eu comecei a fazer aí fotografia. Depois, pronto, há toda esta cena, o técnico ocupado com a polícia, eu a desistir do técnico no 4º ano e meio, a desistir durante a Revolução, e depois entrar para Belas Artes no 76, 77. Portanto, relativamente à geração que me acompanha em algumas coisas dos anos 80, como seja a Ana Leon, o José Pedro Croft, o Pedro Carita Reis, também depois mais tarde o Rui Sanches e a Rosa Carvalho. Eu sou... Em termos geracionais, não sei se sou da mesma idade da Rosa, mas pronto, eu sou de termos geracionais mais velhos. Estava com um grupo de gente mais nova, que conheci, com quem me dei e com quem camaradei. E como é que fizeste essa transição? O que é que te levou a pensar, vou estudar artes? Não, é que o que acontece é que nesses tempos de ocupação do técnico, eu dava a fazer fotografia, mas sentia falta de qualquer coisa. Sentia falta de história, de conhecimento, de tradição, e não me chegava a estar a ver uns livros. Eu lembro que eu tive assim um trabalho temporário no 7º ano do liceu, e o dinheiro que ganhei fui comprar um livro de Vasarely, que ainda tenho, da Flammarion, ou uma coisa assim. É um livro que pronto, é um artista que eu gostava imenso, e gosto bastante de alguns trabalhos dele, mas era a minha referência na altura. E, por outro lado, o Giotto a preto e branco nos livros, que era uma coleção de pintura que tinha os meus pais, que era do Lionel e Ventura. É uma coleção que as pessoas tinham em casa, de pintura através dos tempos, uma coisa assim, mas que era toda a preto e branco. Os quadros eram, os frescos eram reproduzidos, tudo era reproduzido a preto e branco. E o que é engraçado, e estou a referir o Giotto, estou a referir o Vasarely pela questão histórica. Aliás, a primeira vez que estive em Paris, tinha 19 anos, 18 anos, sim, acho que 17 anos, a primeira vez que estive em Paris, vi uma exposição do Kossuth e vi uma exposição do Rauschenberg. A famosa cabra com o pneu à volta do corpo. Nunca mais me esqueci disso. Mas também estive em Montmartre, na zona dos pintores, que já na altura era uma coisa muito turística,
e lá comprei uma gravura, um offset, que eu não sabia bem o que era, do Vasarely. Portanto, isso que eu tenho, não sei onde está, mas foi são essas referências. O que aconteceu é que essa necessidade de saber algo um pouco mais sobre a história da arte, sobre a história da fotografia e o meu interesse da fotografia, também aprender mais fotografia, fez-me frequentar um curso de formação artística da Sociedade das Belas Artes, onde eu ia à noite, e onde eu passei a ir à tarde e à noite, passei a faltar às aulas de técnico, e passei a ir à tarde e à noite, e à noite eu tinha um pintor, que depois foi meu professor também na Escola de Belas Artes, que era o Rocha de Sousa, mas à tarde estava o Sá Nogueira, que de facto seguia vários cursos das revolucionários para mim. Eu fiz todos os exercícios do ITER sobre a cor, os contrastes de cores, toda a série dos contrastes, os 7 contrastes de cor, segundo ele, não é? E segui os cursos de desenho de modelo lá, e ao mesmo tempo História da Arte com o Mário Gonçalves e Estética com a Maria João Madeira Rodrigues, e a certa altura começo a ter um papel mais preponderante na coordenação do grupo do curso e passo a estar presente como representante dos alunos e do curso nas reuniões de direção da Sociedade das Belas Artes. E nessa altura conheço uma série de gente, que vai desde a Cília Chicó, ao Nuno Sampaio, o Mário também fazia parte da direção. Há como que um convívio com um conjunto de gente. O José Cândido era um pintor, fazia pinturas neogeométricas com desportistas e isso, era um bom gráfico também, e ele fazia os catálogos dos salões convívos da Sociedade das Belas Artes. E ele tirava as fotografias e passou-me, e dizia, fazes fotografia, então olha, passa aqui a tirar as fotografias. E eu nessa altura comecei a fotografar toda uma geração de pintores, desde o Hogan ao Virgílio Domingos, estou-me a lembrar destes, mas Salvador Dil, muita gente que me pedia, olha, tem uma fotografia, e aí fotografias nessa altura eram preto e branco, nem eram slides, eram tirar fotografias e passar a preto e branco, para a documentação que eles queriam. Estamos no ano de 74, penso eu. E isso fez-me conhecer, e o Loureiro Gonçalves, isso fez-me conhecer todo um conjunto toda uma geração que não pude deixar de me manter mais ou menos o que relata também. Digamos, toda uma geração dos anos 70 que eu não era artista, participei numa exposição de figuração hoje em 1975, penso eu, mas depois fiz 2 exposições de fotografia, uma muito documental, mas já com umas fotomontagens, e depois uma outra exposição mais conceptual, com fotografias de ecrãs de televisão. Qualquer dia passo isso a papel e exponho essa série muito de verão quente de 75. Mas assim, e portanto, com este background, e quando passado o fervor da Revolução, decidi ir para as Belas Artes. Estava a trabalhar já como fotógrafo, arranjei um trabalho, concorri para um lugar na Marinha, e fui fotógrafo da Marinha de Guerra Portuguesa, já no Estado Maior. Não tinhas o teu income
financeiro. Eu tinha ali a meu ordenado, e depois e conseguia aquilo, ali na Praça do Comércio, mas era só subir a calçada de São Francisco e às aulas ao final da tarde, as ciências teóricas e as práticas mais ou menos, e fui fazendo esse meu percurso nas Belas Artes. E, portanto, a certa altura começa a desenhar muito, não é? E é com o contacto com a Ana Leon que surge pronto, a vontade e a ideia de fazer uma exposição. Antes de irmos a esta primeira exposição, que eu gostava também de falasse um bocadinho sobre isso, essa geração que te acompanhou nas Belas Artes, quer dizer, há uma série de nomes que vieram de facto a fazer carreira vocês também fizeram uma exposição Arquipélago juntos mais tarde. A exposição de referência é a exposição de Coimbra. Quer dizer, a exposição que faz realmente sentido nesse grupo que não era grupo é a exposição de Coimbra. Porque a exposição de Coimbra, que é no Circo das Plásticas de Coimbra, a convite da diretora Túlia Saldanha, é a Ana Leon, o Croft, o Cabrita e eu. E nós fizemos um conjunto de trabalhos e depois fomos para lá montar a exposição. Montámos a exposição uns com os outros. Portanto, assim, onde é que vai este desenho? Vai ali. E onde é que vai ali? Ou seja, não individualizaram. Portanto, não, o trabalho foi de cada toda uma um construção, foi todo, não era um artista em cada espaço. Coisa que já não aconteceu no Arquipélago em 85. Portanto, essa para mim foi a verdadeira expressão deste não grupo, não é? Não grupo porque não havia um programa. Não havia a atitude de vamos acabar com a geração anterior ou vamos acabar com os críticos anteriores. Não, nós falávamos com os críticos anteriores, mas demos com os críticos que apareceram na altura. Portanto, Alexandre Melo, João Pinheiro, basicamente, não é? Mas não tivemos uma posição de ostracismo relativamente à geração anterior. E eu, por devidas razões, porque tinha uma relação e conhecia pessoalmente. Estavas ali na charneira também entre os artistas mais novos, vinham a seguir mais novos e os outros. Claro. Então, pegando agora nessa exposição, nessas duas exposições com a Ana Leon, numa delas, vocês tiveram pelo menos numa delas, tiveram uma atitude perante a pintura ou perante a apresentação daquilo que era a vossa proposta de pintura um bocadinho radical. Não é? Vocês usaram o espaço de uma forma, no fundo, espaço. Tem-se contado pouco a história desta, ou falta fazer a história desta exposição. Esta exposição foi na Galeria de Diferença, no antigo espaço, que é chamado Espaço Branco. São duas salas. E eram as exposições da Galeria. Da Galeria, que era uma cooperativa de artistas, portanto, convidava artistas para explorar. Na altura, nesses anos em 79, acho que nasce a diferença em 79, um pouco pela mão do Zé Ernesto de Sousa. Mas já existia como uma sociedade de gravadores. Penso que se chamava Grafilo. E pronto, havia um conjunto de pessoas que rodavam isso. E depois resolveram dar uma volta e eu acabo de estar também na direção da diferença durante vários anos. Penso que passo para aí 10 anos, talvez. Portanto, nós candidatámos para fazer uma exposição lá, eles aceitaram, e uma coisa que nos interessava, porque interessava tanto a mim como a Ana, era a questão do envolvimento, do ambiente, da questão do que é que envolvia o espectador. No contexto das artes em geral ou especificamente nesta relação com a pintura?
nesta relação com a pintura, porque nós fazíamos em 1981 nós fizemos alguns desenhos a duas mãos, mas não é um cadáver que segui. Eu fazia uma parte do desenho e a Ana fazia parte de outra. Eu também tenho que procurar esses desenhos no arquivo. E, portanto, existem alguns desenhos, se não forem pedidos pelas traças, onde existir alguns desenhos de 81. E depois surgiu essa ideia. E a ideia era criar um espaço que fosse uma pintura total, portanto, um espaço que era. A diferença entrava-se, havia um pequeno hall, e aí pronto, havia uma mesinha, onde tínhamos uma mesa e uma serigrafia que fizemos. A exposição chamava-se Azul Vermelho, ou chamou-se Azul Vermelho, e depois havia uma cortina, como quase uma cortina de circo, não é? Parecia mesmo uma cortina de circo, não é? Com o pano azul vermelho do lado de fora, depois forrámos com um pano cru, e do lado dentro era azul vermelho também, e as paredes todas azul vermelho. Um pouco o azul, como é que era eu tenho dislexia, troco tudo, portanto, era bolas vermelhas em fundo azul, mas tinha uma auréola branca à volta da bola. Portanto, não eram as bolas vermelhas e azul daquela artista que faz com os espelhos, aquela artista japonesa, mas enchemos o espaço todo. E, além disso, havia uns objetos em madeira recortada, pintados também de azul e vermelho, e que uns objetos que eram uma espécie de umas formas antropomórficas, pareciam uns animais, uns dinossauros, uns lagartos, e isso era uma coisa muito simples, eram umas chapas de madeira com os pezinhos para se aguentarem em pé. As pessoas deambulavam à volta disso. Era assim nas duas salas? Não. A outra sala era totalmente branca. E a outra sala totalmente branca tinha no final as mesmas formas que estavam pintadas na primeira sala, estavam na segunda sala, pintadas todas de branco. A sala era toda branca, o chão era branco. E havia num canto um pequeno projetor de slides que fazia como que uma memória. E então fez um conjunto de slides de detalhes da exposição que estavam continuamente num carrossel sem slides e estava sempre a passar com vistas, mas de pormenores da primeira sala. Era como se fosse uma sala de reflexão, de memória, mas depois as pessoas, além disso, tinham que, como o chão também era azul vermelho, também era pinteiro, portanto era forrado, foi tudo forrado. Havia um conjunto de botinhas azuis e vermelhas, feitas em pano, agrafadas por mim e pela Ana, e as pessoas, portanto, calçavam as botinhas e davam as suas voltas por lá. E, portanto, a descrição, basicamente, foi isto. E tinha dois textos. E os dois textos, um era de um policial, dos livros policiais da coleção Vampiro, penso que era da coleção Vampiro ou Argonauta, acho que é da coleção Argonauta, que é do CIMAC, não me lembro os primeiros nomes do CIMAC, e que era um livro sobre universos paralelos. E havia o outro texto, era um texto, portanto, nós não tínhamos intervenção, tivemos um pequeno texto, nós escrevemos um pequeno texto, mas, digamos, os textos de referência era essa folha, duas folhas tiradas desse livro de ficção científica, e o outro duas folhas de um manual de observação ao microscópio. E, portanto, isso, mas com isso... funcionavam, se calhar, mais como elementos de dispersão do que propriamente. Não, isso é o material do catálogo. Portanto, o catálogo tinha um texto, e depois tinha a questão dos mundos paralelos, e depois
tinha a questão da observação. Uhum. E a expressão basicamente foi isto. Mas era essa ideia de proporcionar ao espectador uma experiência imersiva dentro deste contexto pictórico, sobretudo, não é? Que vos interessava, não é? Era esta questão do corpo atravessar a pintura. Sim, era isso. Aliás, que é uma preocupação. A percepção ir para além só da. Sim, havia a questão desse envolvimento, que era mais do que um cenário. Porque um cenário quase que tu vês de fora, és um espectador imergido num cenário, mas és sempre falávamos da quarta parede, não é? Estás sempre naquela barreira, se estás dentro ou estás fora. Ali não era possível isso. Ali tinhas que estar a participar e a andar por. Não, ainda por cima, se tinhas botinhas vermelhas e azuis, integravas absolutamente. Não eras só um observador, não é? Eras um participante. Como é que depois essa questão do espaço passa a integrar a tua pintura, mas numa lógica de pintura mais tradicional, vamos chamar assim? O que acontece é que os meus anos 80 são anos de muita experimentação, muita pintura. Primeiro, quer dizer, no ano de 1982, há também uma coisa que eu tinha começado em 81, que são aqueles desenhos a grafite sobre papel, e esses desenhos, que parte deles desapareceu no incêndio da Galeria de Arte Moderna de Belém. Em 81. Mas estavam já selecionados para a Bienal, para a Lis. 81. Depois eu continuei a fazer alguns desses desenhos, depois continuei a misturar cor e fiz uma série de desenhos. A certa altura descobri o Lapa, aliás conheci o Álvaro Lapa na diferença e fiquei fascinado pela pintura dele e pelo trabalho dele e pela minha perplexidade em não conseguir comunicar com ele devidamente. Eu estive com ele algumas vezes e falar com ele é muito difícil. Não aconteceu só a mim, parece. Mas eu fiquei um pouco fascinado. A mulher, na altura, Maria José Aguiar, e com quem eu falava muito bem, mas com ele havia uma barreira. Não é uma impenetrabilidade, não é? Claro, tem a ver com a escrita dele. Claro. Vai ver os escritos do Álvaro Lapa e são densos, não sei. Eu estou com vontade de os pegar, porque há coisas que eu li com 17 anos que não percebi nada e que só vim a perceber 20 anos ou 15 anos depois, claro, com outra maturidade, com outros conhecimentos, outras coisas. Mas, portanto, a ideia, eu experimentei várias coisas e há um universo que sempre me atravessou, que sempre foi o universo da banda desenhada, sobretudo a banda desenhada belga, que no seu lado mais ficcional, de banda desenhada fantástica, ou na revisitação da antiguidade clássica, como eram os livros do Jacques Martin. E a certa altura, algumas dessas imagens, juntamente com os livros que eu falei há pouco do Lionel Venturi, faz aqui um cruzamento da história da arte com a também realmente com uma memória de uma aula do Rui Mário, em que o Rui Mário falou muito sobre o Giotto e aquela questão da representação passar do seu lado simbólico para um lado mais realista, mais humano, mais carnal. À parte também o lado pesado e o lado rochoso que alguns frescos do Giotto têm.
portanto, com isso eu acabei por pegar num livro de alguns destes artistas, século XIII, XIV e XV, e mexer naquelas imagens. E o que é que eu fiz àquelas imagens? Fiz um pouco que tínhamos enunciado no Azul Vermelho, que foi retirar as figuras, retirar a representação e ficar com a arquitetura e trabalhar o espaço. Daí os desenhos ganham um caráter arquitetural, começo a trabalhar nas... Nessa altura, desculpa interromper, esses desenhos, a propósito do desenho, o desenho aí tinha autonomia enquanto prática ou era uma coisa que te servia? Não eram, eu chamo de desenhos, mas alguns eram pinturas. Até que há dois tipos de desenhos que se sobrepõem. Uns que fazem efetivamente, por exemplo, eu vou à casa da minha tia, na Sertã, e estou um mês fechado a desenhar obsessivamente o livro um livro de Fra Angélico. E eu penso que eu trouxe Simone Martin. E portanto vou pegando as reproduções e vou desenhando, faço uns desenhos de 80 por 120 em cartão madeira, que agora estão todos amarelos, escritor de cartão lápis, estão todos castanhos, não é? Mas o que era pastel ficou lá e não se alterou, em termos de imagem, não se alterou muito. Só o borda que ficou, deixou aquele ar bonito que tinha de cartão amarelo para ficar cartão castanho. Mas fiz isso, mas ao mesmo tempo fiz os tais, uma série de trabalhos que têm a ver com trabalhos com as formas pesadas e formas lisas que o Álvaro Lapa fazia. Portanto, há aqui uma mistura de influências que eu vou desenvolvendo as duas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, estavas a seguir coisas que te estavam a inquietar de certa maneira, visualmente, referências. Claro, sim, a criação do espaço. Isso, estavas também à procura, não é, conceptualmente, de um... Perceber que o espaço... antes da teorização do Alberti e do Bruno Levski e das descobertas do Pierre Lafrancesca, portanto, o espaço tem um tipo de organização que ainda vem da Idade Média, que vem com a questão da hierarquia da representação, mas passamos de Dúcio para Simone Martini, para Fra Angélico, e depois a seguir é que temos o Renascimento. E eles acabam por usar a perspectiva cavaleira, que era em algumas pinturas, em algumas representações, algumas lógias, fazia uma representação, a perspectiva em que a ângulo de profundidade é feita a 45 graus. Coisa que eu tinha estado no técnico. Claro. E nos certos também, na geometria descritiva. Mas eu comecei a fazer alguns desenhos com base nessa estrutura. Lógica perspectiva. E que dá a seguir um conjunto de quadros que são apresentados no arquipélago. Isso. Portanto, são os quadros que vão apanhar outra referência. Uma referência clássica que é os frescos de Pompeia. E algumas representações da época, mas já do século XV. Ora, aí dá um conjunto de 4 trípticos, que é o que foi aparecendo no arquipélago, e que junto, em termos de trabalho da superfície, para complicar ainda mais, tintas de areia e portanto, acaba funcionar a procurar algumas texturas. Eu andava à procura de alguma coisa. Claro. De tal modo andava à procura de alguma coisa que esses trabalhos são parte desses trabalhos que são escritos para a Bienal de Veneza, pelo Gélios Porfírio, e
E a seguir, isto que é em 86, mas eu em 87 eu tenho isto quase falamos ano por ano, mas estes anos 80 são importantes por causa disso, porque foram fundacionais também com uma série de coisas que depois aparecem, reaparecem. Pois, perfeitamente, são fundadores. A preocupação dos quadros grandes envolvendo o espectador é uma coisa que é constante. Exato. E que vem com outra influência, que são a segunda geração dos expressionistas abstratos americanos. Não é? Quando é que tens contacto com essas referências? Eu tenho este contacto através da Biblioteca Americana em Lisboa, que frequento, e onde descubro o livro The Triumph of American Abstract Art, que é do agora não me lembro. Tenho direito de me lembrar assim algumas coisas. E que acabo por aí descobrir o Rothko, essa é a primeira geração, mas vem o Clifford Steele, vem Ellen Newman, Ellen Frankenthaler, Joan Mitchell, até aos minimalistas, de facto. Porque depois o meu fascínio a seguir foi muito mais tarde com o Philip Kessler, porque o Philip Kessler fez aquela cambalhota estilística de ser um artista abstrato. Aquilo que eu fui ver de propósito a Paris, uma exposição do Kessler, onde se mostrava, por um lado, o trabalho que ele tinha até determinado ano, em que era um artista abstrato e participava lá naquelas discussões do bar Sadler, não era o Sadler Bar, quer dizer, era um bar em Nova Iorque, onde se reuniam e onde discutiam as arte e se bebia muito também. Mas estava muito engajado e muito filiado naquela. Mas essa acaba por ser uma nuvem que fica na minha cabeça. Eu não vou para aquelas cores, embora gosto muito e abraço o Clifford Steele e tive a oportunidade também de ir de propósito, assim como a Joan Mitchell, ir ver ao vivo, não é? E seguir o Museu do Ludwig em Colónia. E, portanto, é importantíssimo ver as coisas ao vivo. Com certeza. Porque a escala, mesmo essa relação, a textura, tudo, seja arte antiga, seja arte contemporânea. A técnica também, se aprende imenso a observar a pincelada, e a perceber como é que foi feito. Portanto, isso acaba por ser assim um caldeirão de... E tal modo que em 87 eu acabo de fazer com o Nuno Vieira de Almeida um espetáculo no Acarte, que é sobre a viagem de inverno. Como é que acontece essa? Faço um outro espetáculo, o Viagem de Inverno foi o segundo espetáculo, onde revisito os meus desenhos a grafite de 82, e isso é em 89. E em 87 faço o Travail du Peintre, que são não sei de canções do Rafael e Poulenc, mas do Poulenc que se chama Travail du Peintre, em que, com poemas do Paul Éluard, sobre Picasso, Chagall, sobre vários artistas amigos deles da altura. E eu aí faço uma série de pinturas que são estruturas arquitetónicas, num fundo flu, e depois tem uma encenação especial, e que eu depois vou usar e vou apresentar como numa exposição na galeria já escrita a nível de grão. Portanto, digamos que esses anos de 82 a 87 são 5 anos em que mexem muitas coisas diferentes. Digamos que as coisas que o seguimento do meu trabalho, aí, eu considero um processo formativo. Depois, vamos acelerar aqui o passo e dizer assim, bom, depois há realmente a exposição do Prémio Neon-Latina em 1990. Eu estou a fazer uma série de trabalhos que têm a ver com objetos.
Aliás, há uma exposição que eu faço em uma galeria em Paris, na altura, em 89, ou acho que é 89, foi em 89, que já aparecem desenhos com pequenos muros, com fontes, com globos, que são os temas da história dos objetos. E, portanto, a história dos objetos é a minha primeira exposição na Gulbenkian, que é em que ocupo o piso zero todo, em que tenho 1990, com trabalhos a grafite sobre madeira e outros, tudo também sobre madeira, mas a pastel sobre madeira. Tu já, porque na altura a Galeria de Cómicos... Não, eu entrei, quando a Cómicos organizou em 1983 a exposição depois do modernismo, para o qual me convidou. Eu fiz 3 trabalhos, a pastel sobre papel. E era um papel canson de 150 gramas, mas lá aguentou-se. E eu tenho um, e os outros estão um está na Gulbenkian e outro está na coleção do filho do Luís Serra. Penso que é isso assim. E esses desenhos já têm em si os objetos, porque é uma cama, porque é uma espécie de um barco indefinido, mas é uma espécie de um barco, e é uma camisa. Uma camisa gigante. Mas, pronto, isso é tal mistura das coisas que eu faço entre 82 e 87. Portanto, eu acabo em 90 e entro para a Galeria do Lixeiro. Faço essa exposição da história dos objetos, faz-se na Gulbenkian, depois faz-se em Roma e faz-se em Paris. E eu continuo no CEPA, exponho no CEPA, e, portanto, aí há como que um apurar de um trabalho. E começo uma série muito mais monocromática de trabalhos que são pinturas sobre madeira, com a linha sulcada a preto, que é característico, digamos, até 1985, 1995, 1996, que é um momento em que eu concorro a um prémio de desenho na Fundação Miró de Maiorca e que ganho e que me dá a possibilidade de fazer em 1996 uma exposição na Fundação Miró de Maiorca, que é Campo de Sombras. E aí começou a entrar a cor com o seu caráter abstrato, mas os fundos eram abstratos e tinham um desenho. Isso também não apareceu por acaso, apareceu porque no ano anterior eu tinha feito uma exposição no Museu Nacional de Arte Contemporânea, que é assim que a Emília gosta que se diga, mas no Museu de Chiado, vulgarmente conhecido como Museu de Chiado, e tinha feito uma exposição sobre o Sousa Pinto, em que eu, portanto, um diálogo com os desenhos a pastel do Sousa Pinto. Aqui acontece também uma coisa muito curiosa, porque eu posso ir para lá, os dois são na biblioteca, posso ir para lá a qualquer hora trabalhar, faço um acordo lá com o já conhecem. Ias trabalhar para o museu. Pronto, ia trabalhar para o museu e ia copiar os desenhos. E portanto eu abria a gaveta, com luvas, tirava o desenho para o lado, fazia os desenhos a lápis de cor sobre papel, sobre as vistas da Quinta de Benfica, as vistas da Normandia que o Sousa Pinto fez. Portanto, o que é que interessou no trabalho nessa... Eu não sabia o que interessava, por isso é que eu fui copiá-los. Portanto, eu não sabia o que é que ia tirar daqui. Aquilo era uma sugestão da Raquel Henriques da Silva. Especificamente aquilo? Não, diz assim, vais ver o que é que nós temos nas reservas. E havia um livro, aliás, muito bonito, de desenhos de Dom Carlos I, mas eu fiquei fascinado com os desenhos do Sousa Pinto e posso dizer porquê. Porque são desenhos a pastel que seguem a tradição do pastel, o pastel seco. Portanto, o pastel seco é um bloco, um giz, não é? É colocado sobre o papel e tem aquele brilho, aquela luminosidade especial, porque
a luz passa através dos graus dos pigmentos e é por isso é que os pastéis, os desenhos afeitos a pastel não se devem fixar. Ou fixar logo leve, porque quando se fixa, para aquilo não sair, essa qualidade, não é? desaparece esse Claro, claro. e as cores abatem todas. Claro, É uma claro. coisa E extraordinária. conflete, isso é. E eu estava a copiar os desenhos, árvores, casas, caminhos, sempre temas que me gostaram, que sempre me foram, que eu apreciei a paisagem, que faz parte dos meus caderninhos de desenho, de fazer desenhos aqui e lá nas férias, e chamados desenhos do Lagoa Henriques. O Lagoa Henriques, no primeiro ano, dizia assim: vocês vão arranjar um caderninho de desenhos e um caderninho, e sempre que vierem para a escola, saem de casa e fazem o percurso todo até à escola e tomam nota de um desenho, de uma ideia, de um texto. Era um diário gráfico. Era um diário gráfico. Coisa que ficou numa geração, e eu continuo a ter os meus diários gráficos. E também continua, devo dizer, na geração de professores que depois ficaram depois dele e que continuam a recomendar essa prática. E ele é que me fez recordar, o Lagoa Henriques, me fez recordar dos meus primeiros pesadelos. É extraordinário. Ele dizia assim, dizia, tentem, concentrem-se e vejam qual é a imagem mais antiga e vejam se conseguem desenhar. Portanto, isto como princípio para ensinar a desenhar é extraordinário, porque nós não estamos a tentar a representar, não, nós estamos a representar algo que é muito nosso, claro, que é íntimo, claro, não é? E por vezes doloroso, não é? E eu lembrei-me... E já estás a imaginar nesse processo, não é? Porque muita memória que possas ter, há uma parte desse processo de transmissão depois para o papel, claro, que é a criação. Claro, já não é, claro, já não é, claro, não é fiel, claro, absolutamente fiel. Mas, portanto, voltando, agora saltando para a frente desta situação, nós estávamos tinha feito a exposição do Sousa Pinto, onde eu fazia os contornos de alguns dos desenhos sobre um fundo que eu fiz às cores. Monocromático? Não, com muitas cores, que tinham a ver com uma visão quase microscópica dos desenhos, de detalhes dos desenhos do Sousa Pinto. E, portanto, a expressão que eu fiz, eu queria construir um espaço onde tinha 4 conjuntos montados com um gabinete amateur e onde tinha, ao mesmo tempo, do lado de fora, uma parede onde estavam esses 11 ou 12 desenhos que eu tinha selecionado deles. E, portanto, a exposição foi isso. E o que aconteceu em Maiorca, e as pessoas a brincar diziam que era o Sol de Maiorca, porque o texto que o Alexandre Mel escreveu para esse catálogo, o Campo de Sombras, em Maiorca, chamava-se O Sol de Maiorca. E, de facto, porque as cores passaram a ser muito mais vivas e o desenho desapareceu em alguns painéis. Alguns painéis eram completamente abstratos. Eles tinham desenho. Portanto, aí começa, estamos no ano 1997. E, portanto, começa uma série de trabalhos a cor, mas há outros trabalhos a preto e branco que se fazem no meio. E há muito trabalho sobre papel na altura, porque há 2 grandes séries de trabalhos, um chama-se As Cenas Domésticas e os outros são os Jardins. As cenas domésticas que são baseadas em relação de interiores com exteriores, de vistas de interiores com exteriores, e os jardins, que têm a ver com alguns jardins famosos, porque também gostam de jardins. Com os quais tu tens uma relação? Uma relação que alguns que visitei. E também com um pouco de arquitetura. Lembro de ter metido um edifício a fachada do edifício do Grópios com outra coisa qualquer. Portanto, há essas séries de 98 e esse trabalho com cores mais que são paralelo com esses primeiros quadros abstratos. Portanto, que tem a ver com a minha primeira exposição na Alemanha, num centro de arte
em Bochum, é no norte de Westfália, portanto, a 100 km de Colónia, onde conheci o galerista, depois o meu galerista de Colónia, com quem ainda trabalho hoje, com quem continuo a trabalhar. E aí, portanto, acabo por juntar as cores por um lado, os quadros abstratos, as peças, a questão de fragmento. Portanto, houve um novo conceito que entrou, né, das minhas questões da pintura, que era, além do envolvimento, era o envolvimento partido em partes, em várias partes, partes essas que se relacionavam ou não umas com as outras, e que davam que compunham vários elementos que compunham uma pintura. Que compunham uma pintura. Portanto, havia uma certa baixa que se chamam janelas, janelas por causa de umas janelas que eu tinha visto em casas e depois fotografei e reproduzi o sistema dos vidros, que afinal não era tão incomum, e não é que não tinha reparado mil antes. Mas eram séries feitas em MDF, pintado com alquide, com tinta alquídica, que é um óleo de secagem rápida, e fiz uma série até ao princípio dos anos de pinturas, até ao princípio dos anos 2000. Juntamente, em 2000, faço uma série grande de trabalhos que se chama Limites, que tem por base um poema do Jorge Luís Borges, que se chama precisamente Limites, e que tem a ver com um conjunto de desenhos de arquitetura, de referência de interiores arquitetónicos, que são feitos os mesmos desenhos em 5 ou 6 formatos diferentes. Portanto, nós temos desenhos desde que vão do A4, depois do A3, A2, depois há 70 por 100, e depois há uns, do número 60 ou 65, acho que fiz 65 trabalhos, que são quadrados, são uns desenhos quadrados, e uns eram pretos com linha branca, e outros brancos com linha branca. Portanto, há aí um trabalho, assim como a série dos trabalhos do Olhar, que... Como é que tu organizas essa lógica do trabalho por séries? Tu planeias, sabes que tens uma determinada data para uma exposição e pensas, eu vou desenvolver um corpo de trabalho especificamente para ali, ou uma coisa de continuidade? Trabalhas em várias séries ao mesmo tempo? Eu trabalho em várias séries ao mesmo tempo. E, quer dizer, de tal modo que o meu trabalho teve muita repercussão em Espanha de 2000, até hoje, eu penso, mas fora, a repercussão forte e a inserção em grandes coleções foram até 2012, mais ou menos. E esses trabalhos são os trabalhos aversados, os trabalhos com muita cor. Há um livro que se chama Abstract, que tem uma grande reprodução, faz o visionamento desses trabalhos todos. Ora, o que acontece é que as pessoas pensam que eu já não desenho. E eu continuo a desenhar durante esses anos todos. A desenhar, mesmo grafite sobre papel, ou fazer pinturas com desenho, mas que são mostradas menos, não são tão reveladas. E, portanto, já estamos quase... Há uma parte curiosa que eu também gostava que tu falasses, que tem a ver com quando a tua pintura toma conta do espaço, ou seja, quando ela de repente sai do plano da parede e se transforma em o objeto tridimensional ou mesmo em arquitetura que é percorrida e que é, sei lá, estou-me a lembrar... Eu não sei se foi por causa do Frank Stella, mas de qualquer modo a ideia da fragmentação levou à ideia de juntar mais um elemento, que era a questão da profundidade. E, portanto, eu gostava de trabalhar sobre placas de madeira que não me permitiam, ficavam pesadíssimas, placas com 6 cm
e com 4 centímetros de espessura, passei a trabalhar para chapas de alumínio, como andava a fazer. O primeiro comecei com umas caixas, que tinham 10 ou 12 centímetros. Permitia-te ganhar uma Permitia possibilidade criar um lado objetual. Exato. Era uma composição, mas ao mesmo tempo eram objetos. E depois tinham todo um lado industrial. Sim, slick, não é? Muito. Portanto, havia como um high and low ao mesmo tempo, não é? Com um lado. Uma manualidade na aplicação da tinta, mas uma estrutura completamente desenhada e cortada a laser. Tal e qual. Portanto, isso teve muitas variações também. De certa maneira, alguma presença de uma certa frieza e distância. Mas tu perguntaste uma coisa que eu não te respondi. A questão das séries. As séries surgiram por ideias. Eu agora queres trabalhar com isto ou com isto ou tenho imensas ideias, não é? Portanto, eu fiz uma série. E vais anotando nesse tal caderninho que te vai acompanhando, ou no computador, onde seja. Agora já está no iPhone. Já está no iPhone, tenho um diário onde escrevo sobre as exposições que me interessam e escrevo sobre aquilo que eu quero e escrevo alguma coisa que às vezes me apetece escrever. E tomo notas sobre coisas que vou fazer. Portanto, a questão de fazer uma série não vai porque para onde tenho aquela exposição, vou fazer aquela série. Não. Só para dar um exemplo, esta exposição eu agora vou ter em Madrid, acabei em fevereiro. Mas são séries ou são famílias? São famílias de... Não tem essa intenção da serialidade à lá... Há uma serialidade em termos de títulos. A série Limites é a série Limites, todos chamam Limites, começa o limite 1 e termina no limite 65, não é? Sim. Portanto, e depois têm todos os desenhos a pastel. Mas há um conjunto de premissas comuns a todos, não é? Perfeitamente. Seja os formatos ou o que seja. O procedimento. Eu espero vir ter tempo, ter cabeça e tempo para separar algumas das que são mais paradigmáticas, digamos assim, de conjuntos de trabalhos. É claro que eu fui fazendo outras coisas pelo meio, não é? Mas estes conjuntos surgiram. Tive durante muitos anos um ritmo muito grande de exposições e, portanto, as coisas iam saindo. Mas, como estava a dizer, agora, ultimamente, consigo acabar as coisas com muito mais tempo, não é? E, portanto, dá para ter uma outra reflexão até mais conceptual sobre as coisas, o que é que aquilo é, porque é que é um díptico, perceber porque é que qual é a minha diferença de pintar, porque quem for ver uns quadros abstratos hoje não tem nada a ver com os quadros abstratos dos anos 2000. Tem coisas a ver, mas não tem a ver, porque eu tenho períodos de transição, de mistura, de misturização entre diferentes modos de fazer, não é? E, portanto, é difícil compartimentar alguns conjuntos ou séries de trabalho. Ao definir uma fronteira, aqui acabou esta série e aqui começa claramente outra, não é? Há ali qualquer coisa pelo meio ainda de ligação. Sim. Esta última exposição que tu fizeste, que eu vi, tu fizeste na Galeria Miguel Labim, este ano. Sim. Tinha uma questão que eu achei também particularmente, que não é nova no teu trabalho, mas que eu achei que era particularmente ali evidente, que tinha a ver com a questão da ocupação também do espaço, não é? Dessa proposta de exigente para o espectador, Sim, e o que eu já não lembro como é que chamava a exposição, mas... Estado de imersão? Estado de imersão, estado de imersão. É a exposição mais recente que tu fizeste, ou não? Ou já fizeste mais ou mais? Não fiz a exposição, sim, de trabalho recente. Trabalho novo é a exposição mais recente. Só que esse trabalho tinha ali o que se queria dizer,
três motivos de trabalho. Então, tinha as duas telas grandes, que eu tinha vindo a fazer ao longo destes últimos anos, trabalhos nesta dimensão, dos 2 por 3 metros. Tinha os trabalhos sobre papel, de 80 por 1,20 m ou 70 por 100, que também faz parte daquela minha produção diária, que foi só selecionar. Aquela exposição não foi criada especialmente para ali, foi criada para ali. Aliás, uma das peças era a mais antiga, tinha sido apresentada em Madrid e aqui montei-a de uma maneira diferente. Mas achei que eu gostava de mostrar aquela peça em Lisboa e mostrei aquela peça em Lisboa, que era uma peça de alumínio do lado esquerdo. E havia uma outra tubos de alumínio, que tinha a ver com toda essa série de tubos de alumínio que eu fiz nestes últimos anos e, portanto, digamos que havia 3 situações. Portanto, a exposição não era um projeto, digamos assim. Por exemplo, a exposição que eu... Mas tinha coisas que gostavas de fazer muito recentemente também. Tinha coisas inéditas. Exato, a maioria, só havia uma peça... Havia 2 peças que não eram inéditas. Exato. Essa que tinha vindo de Espanha, que estava lá em cima. Não, que ela é a que estava em cima, que se chama... Tem a ver com o Laocoon. E que é por causa do... O Lessing escreveu o Laocoon, em que discute a questão do primado da poesia ou da pintura. O que é mais? Mas essa questão é retomada pelo Greenberg quando escreve um texto que se chama O Novo Laocoon, em que ele, de certo modo, contradiz o que diz o Lessing. E, portanto, o que é engraçado é que esta questão já tinha sido posta ao longo de muitos anos sobre a pintura e a poesia. É um tema que me dá prazer discutir e falar sobre ele, mas que acaba por naquele momento eu li aquele texto e pensei se o texto sair numa revista de outubro ou coisa assim, depois peguei no texto e disse assim, vou fazer uma peça com o Laocoon. E depois peguei na fotografia do Laocoon e fiz na fotografia, recortei-a aos bocados e depois misturei-os todos e, portanto, fiz um Laocoon, uma outra pintura-poesia. E coisa que passou um pouco desapercebida, não me chamou a atenção, e aquela peça só esteve lá porque o Miguel Labinho gostava muito daquela peça e queria vê-la na parede. E eu nunca a tinha exposto, a peça não foi terminada há muito tempo, mas já tinha recortado os alumínios, não tinha pintado toda, mas tinha recortado os alumínios. Ela tem uma posição em que dá a fotografia da peça do Laocoon, que é um grupo de mármore que está no Vaticano mas eu transformei essa remontaste. Acabei por remontar essa silhueta dessa peça. Portanto, isso faz parte das minhas práticas e que não têm, são muito transviadas, têm muitas linhas diferentes. E o que é que tu identificas nessa exposição, das coisas mais recentes que estavas a fazer, o que é que identificas como elementos que agora têm, que no fundo agarraste para o que eventualmente estás a trabalhar agora? Eu diria como Picasso. Eu agora não faço nada disso. Já passei. Já estou a fazer outras coisas. Não, a exposição que vai para Madrid é uma série de dípticos. São
conjuntos, mas têm a mesma espessura, são duas pinturas de 1 metro por 1,20 m, portanto faz um painel de 1,20 m de largo por 2,40 m de altura, e por 2 metros de altura, e são duas situações abstratas que se contradizem e que se chocam, e a vontade foi sempre que houvesse esse choque entre as diferentes essas diferentes maneiras de pintar. É uma pintura que já mistura pintura em spray com umas cores também muito mais claras, com cores transformadas e diluídas, com outras transparências, e portanto agora quero me lembrar do nome da exposição, é possível, mas é o guia para mundos possíveis. Eu escrevi um texto para a exposição que fala um pouco enumero 8 situações, 8 mundos. E é uma peça tridimensional que se chama realmente um mundo, não é um mundo, é só um mundo possível, que é uma peça em tudo de alumínio, que faz uma espécie de um túnel, e tem uma pintura com um camuflado do lado de fora. Essas peças tu chamas-lhe peças, e as pinturas, enfim, às paredes chamas-lhes pinturas. Sim. Onde é que está aqui a diferença? Não, estas são pinturas, mas isto é praticamente uma escultura. Eu é como não tenho prática, ou o que eu fiz em escultura, é muito pouco, só os bronzes dos anos 90, depois algumas intervenções em arte pública, não sei o quê, portanto, não tenho uma prática de escultura regular. Mas de vez em quando há umas peças que são mais escultóricas. Neste caso, esta. Ou arquitetónicas também. Estou a lembrar de uma exposição na Gulbenkian em que o espectador, já não me lembro exatamente quando é que foi, mas lembro-me que o espectador atravessava, penetrava numa espécie de corredores. Isso faz parte das instalações, não é? Eu agora tenho uma peça que faz parte da coleção do MAS, que se chama Clausura, que eu apresentei na Museu Vieira da Silva. Sim, e que é uma peça em que o espectador não pode ver a pintura, não pode penetrar, só pode espreitar. É um pouco a situação do voyeur, mas tem os espelhos também, não é? Tem os espelhos. Portanto, a pintura repete-se no seu interior e multiplica-se. Está neste momento, vai para Évora em novembro, à Igreja do Salvador, e agora está no Museu de Arte de Estrelas. Esteve no Castelo de Marvão. Está a fazer aqui um périplo alentejano, tal e qual. Mas como a clausura, eu tinha feito uma peça na Galeria Lixeira em 1993 ou 4, não, antes do Campo de Sombras, antes do Museu do Chiado, é o Muro contra Muro. O Muro contra Muro é uma peça baseada no livro de desenhada, são os cenários do Little Nemo, o Little Nemo é esse Numberland, hoje como nomes de autores. Eu também não me lembro. Eu depois mando Little Nemo. É o Little Nemo, o pequeno Nemo. E tinha uma particularidade que era um corredor de passagem. Essa peça foi apresentada em 3 sítios, apresentada na Gulbenkian, depois foi apresentada no Centro Galego, na exposição que eu fiz em Santiago de Compostela, e depois foi no Cabo de Burgos. E no Cabo de Burgos é que teve a sua apresentação mais correta, porque era uma única sala para a peça. A peça tem 9 metros de comprido, e é um corredor que também faz um jogo estético, não é? Portanto, nós entramos com a sensação de que
quando tu vês duas paredes paralelas, elas têm tendência, se é uma extensão bastante grande, a ilusão que tu tens é que elas afunilam, portanto, tem a ver com a noção da perspectiva. Portanto, eu contrariei essa perspectiva. E, portanto, quando entras, tens a sensação que as duas paredes estão paralelas. E quando voltas, tens uma sensação de claustrofobia, porque a ponte de saída... Entras para um lugar mais largo e vais para um sítio muito distante. Pronto, o Muro contra o Muro é uma peça que eu ainda tenho comigo e que fazia também aí. Eu vou misturando sempre, são coisas que me interessam, desenhar com a mão direita e com a mão esquerda, não é? Os desenhos do lado esquerdo da parede são 9 painéis, são 18 painéis também, uns com espessura e outros com outras espessuras, já está aí em 94. E sim, são todos em vermelho crimson e rose madder, que é um rosa escuro, um roxo escuro, um roxo não, é uma espécie de bordo, assim, digamos assim. E os desenhos são simétricos, mas não foram colocados simetricamente. Portanto, são 9 desenhos que são replicados, mas são todos diferentes porque o efeito com a mão esquerda eu punha a fotografia do desenho, uma fotocópia do desenho que eu tinha feito a partir dos cenários do livro comigo, do que eu tinha separado. E o formato na proporção do painel. Desenhava esse painel com a mão esquerda e o painel do lado direito com a mão direita. Portanto, há coisas que faltam na mão direita e outras que estão abaixo da mão esquerda e vice-versa. E depois lá montei-os de força inversa, de modo que os únicos dois que são iguais são os do meio. Portanto, esse tipo de situações sempre me interessou muito, de jogar com o espaço, de jogar com o ambiente. Com as simetrias que parecem ser simetrias, mas na realidade não são simetrias, com os espelhamentos. Tal e qual. E que acabam por, de certo modo, voltarmos ao azul vermelho, que há, para além de uma obra que se vê, há uma relação especial com o espectador. Com o corpo, não é? Esse atravessar do muro. Tal e qual. Muito bem. Perguntas? Abrimos agora aqui a nossa conversa já vai longa. Algum de vocês tem alguma pergunta que queira colocar ao Pedro? Aproveitar? Não? Não estava a dizer só que eu gostava de fazer, que eu estava a falar há bocado, queria ver se conseguia, porque já tenho alguns textos sobre algumas obras assim mais... por exemplo, algumas destas histórias, com mais alguns menores sobre cada obra e poder publicar isso. Extraordinário. É um projeto. Tu tens uma série de textos escritos por ti que acompanharam algumas discussões. Há uma pré-teira de textos até 2002, que tem desde o primeiro texto da figuração hoje, que é um texto nem está muito bem escrito, mas é um texto muito pequeno. Mas, pronto, diz que apenas que a discussão de figuração ou abstração já é uma coisa que não faz sentido. E depois foram aparecendo vários textos, uns de histórias, de memórias que tinha, e outros que tinham a ver com peças concretamente. Realmente, desde 2002 até agora, tenho o triplo desses textos. Não estão ainda organizados, estão organizados já por anos, alguns não estão revistos, foram publicados, outros não foram publicados, e portanto quero ver se... E esses textos são reflexões sobre sim, cada uma das obras? São pensamentos que dão depois origem a resoluções formais para as obras conceptuais? Não, são mais... são contextuais? Eu tenho um texto
que me pediram de Espanha para escrever, foi para uma revista espanhola que era sobre arte e computador, por exemplo. Mas pronto, depois também são essas, não é? Tenho um texto sobre a minha primeira caixa de aguarelas. Okay. Tenho outros textos em que explico como é que, por exemplo, um conjunto de desenhos que se chama Submerso, que é da coleção de António Cachola, de Massa, que é baseado numa gravura do Tiziano, que é o afundamento da armada persa no Mar Vermelho, não é? E como é que eu usei? E é engraçado que esse desenho foi usado. Primeiro fiz uma parte do mar desse desenho em 1993. Depois fiz essa série de desenhos com a Aqua da China em 2001 ou 2002. Depois usei os céus desse Tiziano para a fachada da nova Basílica de Fátima, para as portas da fachada. E ainda utilizei mais uma coisa qualquer. Portanto, há desenhos que me... Tem desdobramentos que vão tendo, sim. E eu, só por curiosidade, nunca tinha visto esse desenho. Tive a sorte de entrar no Palácio Correr em Veneza e estava numa exposição, não lembro o que era, das exposições temporárias durante a Bienal, e entrei no Palácio Correr, que é o palácio da Praça de São Marcos, e tem uma biblioteca no final. E no final estava lá. Fiquei desiderado. Surpresa. Porque o Tiziano usou o mesmo esquema, é uma xilogravura com ou 9 blocos ou 12 blocos de madeira, 56 por 76 mais ou menos, em que ele fez um desenho inteiro com isso. Eu também tinha feito esse desenho, só que o desenho tem 4 metros por 5 metros, não tem as figuras, não tem lá o Moisés a apontar, mas tem umas silhuetas da cidade ao fundo e tem os céus, mas os próprios céus que estão na Basílica já são os céus também transformados. Há sempre uma contínua alteração e transformação, mas há elementos que foram recorrentes, digamos, para assim sintetizar. Há uma preocupação com a dimensão, com o envolvimento do olhar do espectador. Há a vontade de que esse espectador sou eu. Claro, em primeira instância. Em primeira instância, não é? Portanto, esse envolvimento de participar, de estar dentro da pintura, é um dos elementos. Depois, há as fontes, há a questão da história e da tradição, que eu acho que são fundamentais para perceber, não se pode ver tudo, nem se conhece tudo. Então, hoje em dia, as milhares de artistas que há, as milhares de revistas, as milhares de imagens que há, não interessa, o que interessa é aquilo que se vê, que se consegue ver, para perceber o que é, e ir ver aos sítios aquilo que se vai ver. E, portanto, essa parte sobre a história e poder refletir sobre a história, só por curiosidade, eu também só vi o Juízo Final de Fra Angélico depois de ter feito os desenhos da Galeria Diferença das Palavras Seladas. Só vi a Casa do Montaigne depois de ter feito os desenhos para o Montaigne, para uma edição, para um livro que se fez com a tradução dos ensaios de Montaigne, de 5 ensaios de Montaigne. E portanto, o que eu fiz, reinventei uma viagem. Eu fiz uma viagem em Itália e portanto estava na introdução e fiz uma série de separadores para o livro e o resto são os separadores abstratos. Mas só 2 anos depois do livro publicado é que eu fui a Bordeaux ver ao pé de Bordeaux, ver a casa do Montaigne. Portanto, há coisas que não têm realmente sequência do tempo e que se misturam. Sim, mas que vão, de certa maneira, seguindo e... Tem sido assim. Exato. Muito bem.
Pronto, se não há mais perguntas e a não ser Eu acabei de responder a pergunta da não só, e não só. respondi mais. E fizeste uma síntese final, que é ótimo para terminarmos. Bom, então obrigada a todos e obrigada Pedro mais uma vez por esta conversa. Como é sempre, olhar para o teu trabalho e segui-lo com atenção. Acho que toda a gente que se interessa de facto por pintura e pelas questões da pintura, de certa maneira se cruza com o teu trabalho e não fica igual. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos também.